Bom dia, Robson. Bom dia, tá me ouvindo? Sim, tudo certo. Bom dia, pessoal, quem está nos acompanhando em mais um webinar. Meu nome é Anthony, eu trabalho aqui na Matriz, em Blumenau, sou do Departamento de Engenharia, e quem vai ministrar hoje nossa apresentação aí é o nosso consultor de vendas da região Norte, a Norte e Nordeste, né, Robson? Positivo. O Robson Godoy. Esse vídeo, além de você estar acompanhando online aí, vai estar disponível depois em nossas plataformas, principalmente no YouTube. Então, seguem a Bermo lá no YouTube, ative o sininho para sempre receber as novidades dos webinars que a gente posta lá constantemente a cada 15 dias. Beleza, Robson? Já estou gravando a apresentação. Tá com você, meu Perfeito. amigo. Precisando de algum apoio, eu estou aqui. Uma coisa, Tony, o vídeo não estou conseguindo liberar a câmera aqui, viu? Deixa eu ver se eu consigo liberar para você. Vamos continuar, vamos dar prosseguimento assim. Ok. Só se eu te promover a palestrante, tá, Robson? Daí você vai conseguir. Eu vou ficar só como visualizador. Não, mas vamos seguir assim, acho que é melhor, né, Tony? Porque daí você consegue intermediar, senão você não vai conseguir dar esse Isso. apoio aqui, né? Se precisar eu entrar como palestrante para compartilhar a apresentação, eu não vou conseguir. Mas tranquilo. Não, perfeito. Perfeito. Então, vamos dar sequência aqui. Pessoal, primeiramente, bom dia e agradeço a todos pelo tempo, né? Última quinta-feira, hoje, normalmente nosso webinar é realizado às quarta-feira. Hoje, excepcionalmente, está sendo realizado essa quinta. Agradeço o tempo de vocês. A gente sabe que hoje disponibilizar aí uma hora, um pouquinho mais, às vezes, de tempo, é coisa bem difícil para nós. Tá? Primeiro, agradecer essa oportunidade. Então, como o Tony falou, hoje fazer uma apresentação sobre boas práticas na utilização de vapor na agroindústria. Então, eu vou fazer o foco vai ser justamente na indústria de palma. Então, essa vai ser a pauta hoje do nosso trabalho, da nossa apresentação. Então, uma apresentação minha aí, não estamos conseguindo a imagem, tem uma foto minha. Sou o Robson Godoy, gerente aqui de vendas da região Norte e Nordeste. Desde 2004, trabalho na área de vapor e condensado, né, em diversos segmentos da indústria. E desde o ano de 2011, eu trabalho em parceria com as indústrias, com fabricantes, engenharias no segmento de palma, né, o Dendê, principalmente nos estados do Pará e Roraima. Ok? Então, primeiro fazer uma apresentação da Bermo, né? A Bermo, apesar de já ter diversos webinários aí, mas sempre é bom fazer a apresentação, porque às vezes alguém entra, pega um vídeo. Então, para conhecer a Bermo, né? A Bermo hoje ela faz parte da filial da Área Armaturing, que é um fabricante alemão de válvulas, né? A Área Armaturing ela possui 3 fábricas na Alemanha, como está sendo mostrado aí no mapa. Okay? E já veio alguma coisa aqui. Ok. E hoje a Bermo, nós fazemos parte de uma filial da Área Armaturing aqui no Brasil. Né? Eu não estou conseguindo alterar os slides. Pessoal, eu gostaria de saber se está ok o som, porque eu estou com fone de ouvido aqui, não sei se está ok, se não está conseguindo ouvir bem. Aí. Ok, agradeço aí pelo retorno. Então, voltando aqui da Bermo, né? Hoje nós somos as filiais da Área Armaturing. A Área Armaturing possui diversas filiais aí no mundo e também alguns distribuidores, né? Então com uma cobertura global. A Bermo está situada em Blumenau, esse é o nosso prédio em Blumenau, nossa matriz. Eu fico na
respondo pela filial Norte e Nordeste, né? Então, eu resido na cidade de Salvador para fazer todo esse atendimento pela região. Okay? Então, hoje aqui, no mapa, aí, a gente apresenta toda a nossa área de cobertura. Estamos presentes, principalmente com alguns representantes, distribuidores, autorizadas nas principais capitais, né? Temos um plano de expansão também aí para os próximos anos. Então, hoje a gente já consegue dar uma cobertura bem significativa em todo o território nacional. Tá? Eu vou só mostrar uma parte aqui. Eu não consigo alterar. Então, hoje, com o foco da parte de óleo de palma, hoje é uma região que é muito ampla a aplicação, justamente aqui na região do estado do Pará, né? Há algumas aplicações também em Roraima. E na Bahia, apesar de ter sido aqui o início do cultivo da produção de palma, hoje é bem reduzido a produção de óleo aqui na região da Bahia, ok? Aqui são a nossa linha de produtos, né? Válvulas de controle, válvulas redutoras, nós temos válvulas de bloqueio com fole, sem fole, válvulas de segurança, purgadores, válvulas de processo, essa toda a linha de fabricação área armatura, tá? Nossa linha de fabricação própria da Bermo, né? A parte de bombas de condensado, separadores de umidade, resfriadores de amostra, válvulas on-off, tanto borboleta como esfera, e também elas manuais, visores de fluxo, visores de caldeira, diversos equipamentos aí produzidos pela Bermo. Tá? E também parte montada de equipamentos, né, como estações de aquecimento, sistema de bomba de condensado ela compacta, né, sistemas de pressurização, estação redutora de pressão, ela tanto em faixa dividida como uma única estação também para condições, nessa estação faixa dividida split range, inclusive vai ter até uma foto de uma que foi fornecida para aplicação justamente na indústria de palma. Tá? Também toda a linha de trocadores de calor, né? Fornecimento de trocadores montados, né? Tanto a placa, eles brasados também, né? E o fornecimento de placas e juntas, né? E trocadores sanitários. Na parte de trocadores sanitários, ele se aplica também na indústria de palma, principalmente na parte da refinaria do óleo de palmício, né? Que são óleos, gorduras aí que elas vão para processamento alimentício, né? E nisso nós temos as nossas juntas, elas possuem certificação da FDA, né? Então são juntas certificadas para a parte alimentícia também. Okay? Então essa foi a apresentação da Bermo. Agora fazer uma introdução sobre a palma, né? Ou dendê, como é chamado também. Esse fruto chegou no Brasil no século XVII, né? Trazido justamente pelos escravos, essa parte que ocorreu na história nossa, né, do país. E de início elas foram cultivadas, como ainda existe muito, um considerável plantio na região de Valença, né, nos arredores de Salvador. Justamente porque Salvador, por ser a primeira capital do Brasil, ali o índice demográfico era bem maior na população. Então foi direcionado para lá, foi os primeiros cultivos, foi naquela região, né? E ele se adaptou muito bem a palma no nosso clima, né? E por isso que foi introduzido na região do Pará também, onde teve um desenvolvimento melhor, né? E em questões até de investimento, tecnologias aplicadas no cultivo, na extração do óleo de dendê, esse tornou a região do Pará a principal região do Brasil na produção do óleo de palma. Então, onde que é utilizado o óleo de palma, né? Quando eu comecei a atender esse segmento, a gente só imagina que óleo de palma, óleo de dendê é só utilizado no acarajé, né? Mas, pelo contrário, o óleo de palma
utilizado em diversos segmentos. Na parte alimentícia, como está destacado em sorvetes, biscoitos, margarinas, né? Fabricações de sabão, sabonetes, detergentes, lubrificantes, indústria metal mecânica utiliza também, é utilizado o óleo do Dendê para a fabricação dos lubrificantes, é um dos componentes para a fabricação de lubrificantes, né? Para a indústria química também utiliza, para transformar em glicerina, diversos outros produtos, né? Então, é uma aplicação muito ampla que tem o óleo de palma. Atualmente, a Malásia e a Indonésia são os maiores produtores de óleo no mundo. Eles representam 80% do mercado. Ou seja, é um volume muito grande, que eles têm áreas plantadas muito grandes, né? E hoje o Brasil é o quinto produtor na cadeia, né? Nós estamos ainda atrás da Colômbia, a gente está atrás do Guiné, então tem alguns países à frente da gente aí, porém nós estamos em um processo muito grande de expansão, tá? Então, como está mostrado aí, de 2009, o Brasil passou de 103 mil hectares, né, e chegou a 236 mil em 2016, né? E esse cultivo está sendo cada vez mais ampliado, não parar que a região, Robson? pois não, Deu uma pipocada no teu áudio aí. Agora voltou aí. Tranquilo. opa, dá para continuar? Sim. Continuamos. É. Uhum. Tá. Pessoal, peço desculpa, porque eu tô em viagem até e estou utilizando a internet de hotel. Então, às vezes a internet aqui some, eu até passei a apresentação para o Tony, porque caso dê algum problema aqui, ele assuma, né? Ele pode dar um suporte nessa parte, mas espero que continue ok, tá? Então, ó, nesse fluxograma é apresentado aí praticamente o processo, né, de extração do óleo de palma. Então, nós temos a parte começa no plantio, né? Desse plantio é colhido os cachos, né? Vai para caçambas, essas caçambas elas chegam na fábrica, né? Da fábrica elas descarregam nas moegas, as moegas entram para o processo de esterilização, vai para a debulha, isso daí a gente vai destacar cada ponto desse mais para frente, tá? Então, na esterilização é um dos principais consumidores de vapor, tá? Nesse processo. Depois que vai para a debulha, os cachos que são debulhados, eles são descartados e voltam como adubo, né, utilizado como fertilizante novamente na plantação, tá? O fruto ele segue para a prensa, da prensa é feita uma torta dessa prensa, vai para quebra de fibra e separação dos frutos também, dos coquinhos que a gente chama, né, as amêndoas, é, das fibras, o que é feito depois que ela vai para a secagem? Essas fibras, elas sofrem a parte da secagem e é utilizado como combustível para geração de vapor, volta para a caldeira, né? E as amêndoas, elas vão para a secagem e também para a planta de extração de palmiste, né? Hoje, assim, nem todas as plantas possuem a planta de palmisteria, que é chamada, tá? Existem plantas que só fazem a extração do óleo do dendê, da palma, né? E outras que aproveita o palmiste para fazer a extração dele também, tá? Nem todas as plantas têm, são duas plantas de extração praticamente distintas, né? Tanto que dentro da fábrica também, quando tem a palmisteria, elas são duas plantas extremamente distintas, ok? Então, da prensa, o óleo ele passa na parte de homogeneização, o processo de clareamento dele, né, limpeza do óleo, purificação, vai para a secagem, e da secagem ele vai em óleo bruto ainda para armazenagem, né? E depois, foi o caso para a planta de refino também,
tá bom? E o excedente aqui, que depois que passa na centrífuga, numa decanter, né, o que é sólido vai para a parte de tratamento de efluente, né, e todo esse sólido ele é reaproveitado como adubo, né? Então é um processo bem fechado, né? E o que a gente pode ver é sempre o seguinte: conforme o plantio ele cresce, ele vai ter o período de maturação dele também, né? E passou esse período que ele vai começar a ter fruto, a fábrica ela tem que passar por ampliação, né? Então, a fábrica passando por ampliação, ela vai trazer o plantio também. Então, é um processo contínuo, por isso que tem aumentado tanto a plantação de palma no nosso país, né? Vamos colocar fase por fase da utilização do vapor, onde que é utilizado o vapor na planta. O primeiro de todos é através da caldeira, né, que é a geração de energia. Como as usinas elas são localizadas em locais distantes de grandes cidades, ou ou muitas vezes elas estão próximas da cidade, porém a, a carga elétrica disponível, né, para chegar na usina não atende à demanda da usina, né? Então, o que obriga a maioria das usinas de extração de óleo de palma, elas possuírem uma cogeração. Tá? Elas possuindo cogeração, já trabalham com caldeiras de pressão maior, né? Caldeiras com vapor superaquecido, apesar que já existe usina hoje trabalhando com caldeira de vapor saturado, geração de vapor saturado, com turbina que trabalha com vapor saturado, né? Então, mas a grande maioria trabalha com vapor superaquecido para a questão da quantidade de energia, né? Até como a gente está falando, como essas usinas elas estão sempre crescendo, quando chega a parte do projeto mesmo de fabricação dela, né, de montagem da usina, a parte de turbina, eles já consideram para uma condição bem maior do que a inicial, né? Até ela chegar nesse ponto, demora alguns anos, mas ele vai ter energia suficiente, né? E ele vai gerar essa energia, o que ele acaba fazendo? O proprietário fornece energia para a rede também, né? Então, é mais uma fonte de renda que essas usinas possuem, tá? Então, essas caldeiras, quando vai dar partida na fábrica, às vezes a quantidade de casca, de fibra, não é suficiente para rodar a caldeira. Então, toda fábrica também possui um gerador a diesel, que esse gerador vai dar a partida na caldeira, vai auxiliar na geração de vapor. Aí, conforme ela vai aumentando a produção de vapor, ela passa por essa parte aqui, né? Então, você tem a geração de, de vapor aqui, sempre, normalmente em alta pressão, é o mais comum em alta pressão, né? Porém, ela deveria enviar para a turbina. A gente sabe que a turbina tem que trabalhar com vapor seco, né? Porque com vapor úmido isso daí pode danificar as pá, desbalancear, né, a turbina. Então, o que é necessário fazer? Um bypass nessa turbina para você começar a produzir primeiro a fábrica sem contar com essa turbina. Lembrando que a gente está com um gerador rodando os principais componentes aí da fábrica, tá? Então, essa estação, você vai dar o bypass na turbina, ela vai jogar esse vapor para dentro da fábrica. Aí a fábrica vai começar a produzir, vai começar a ter fibra, ter coquinho, ter o combustível novamente, esse combustível volta para a caldeira, né? Até que chega um ponto que o vapor chegou na pressão e na temperatura ideal de trabalho da turbina, a fábrica começa a trabalhar com a turbina. Porém, essa estação aqui, ela é de extrema importância, tá? Nas plantas de palma, de extração de óleo de palma. Por questão seguinte, a
repentino consumo de vapor na fábrica, tá? Vou passar a próxima aqui. Então, como eu estava falando, nos momentos de partida da caldeira é necessário realizar o bypass, né? Como eu expliquei antes. Então, colocado, essa estação também é utilizada para complementar a demanda de vapor durante o processo, uma vez que a esterilização dos frutos consome muito vapor de maneira repentina. Mais à frente nós vamos mostrar os esterilizadores, né? Você entender um pouco como é que funciona. O consumo de vapor é muito rápido, então, às vezes, se entra 2, 3 esterilizadores de uma vez só, a tendência é faltar vapor. Então, faltando vapor, porque a turbina ela não vai repor isso daí, ela tem uma vazão máxima ali, a turbina, é necessário ter essa estação, porque a caldeira, aí sim, vai ter vapor suficiente, ela complementa esse vapor na linha, tá? Então, por essa razão que a estação redutora ela tem que ser bem dimensionada, considerando sempre as vazões máximas e mínimas, né, possíveis durante seu funcionamento. Isso daí é de extrema importância, porque às vezes a gente encontra ainda algumas estações dimensionadas, só que está dimensionada somente considerando o bypass a partida da turbina, né? Então, nessa partida da turbina, o consumo realmente ele tende a ser menor. Porém, quando você tem um consumo alto de vapor, como falado, essa vazão vai ser baixa, né? Se a estação tiver dimensionada somente para vazão mínima, ela também não vai atender. E o que acaba acontecendo? Falta vapor, né? Então, isso, faltando vapor num período de safra, que a usina ela roda 24 horas, 7 dias por semana, que não pode parar, isso daí compromete demais, né? Até porque é fruto, né? E o fruto ele tem que ser levado para o esterilizador o quanto antes, assim que ele é feita a colheita, o mais breve possível ele tem que entrar no cozinhador, porque senão ele começa a apodrecer, né? Ele apodrecendo, perde eficiência, contamina, tira um óleo de baixa qualidade. Então, perda de produção na usina, ela é complicado no período, principalmente no período de safra. E a usina de palma, ao contrário de usina de açúcar, né, pegando como exemplo, é uma usina que ela trabalha praticamente todos os dias do ano. Ela não tem, mesmo em período de entre safra dela, a usina ela está extraindo óleo. Tá? Ela está trabalhando 24 horas, trabalhando 7 dias por semana, na mesma condição. O que muda é o volume. Então, um exemplo, se a usina ela tem 4 esterilizadores, no período entre de safra, ela vai trabalhar com 2 esterilizadores e aproveita para fazer a manutenção, o preventivo nos outros 2, né? Mas ela sempre vai estar produzindo. Isso é até interessante compartilhar, porque o fruto da palma, quando ela é plantada a palmeira, ela demora 3 anos para começar a produzir fruto. Tá? Então, por 3 anos ela não produz, mas depois de 3 anos ela começa a produzir e essa produção é contínua, né? E ela vai produzir fruta aí entre 27 e 30 anos, né? É um período bem longo e proveitoso dessa palmeira, né? Então, no período de safra, que é agora o período de setembro a janeiro, a começo de janeiro, essa palmeira ela dá um volume muito maior de fruto, né? Por isso que é chamado período de safra. Mas no período entre safra, ela está produzindo da mesma maneira, né? Aqui na foto ao lado é uma estação que nós fornecemos, né, da Bermo, para um bypass de turbina. Na época, essa estação, o cliente tinha uma outra estação, porém estava dimensionada justamente na situação que eu comentei, somente para o bypass de turbina, não estava atendendo o cliente. Nós apresentamos os cálculos, levantamos todas as informações com eles, fizemos estação no estilo split range, né, que é justamente com 2 válvulas, né? Então,
como que ela funciona? No período de baixa, o só bypass de turbina, ela está trabalhando com uma válvula somente. Tá? Aumentou demanda de vapor, precisa de vapor na linha, lá na parte de esterilização, essa válvula automaticamente ela já entra e complementa esse vapor. Tá? Essa estação ela foi fornecida em 2013, ela está em funcionamento até hoje, funcionando bem e atendendo a necessidade do cliente. Tá? Então, aqui embaixo, as condições de processo dela, na entrada 45 bar, 450 graus, que é vapor superaquecido, né? E ela baixa essa pressão para 3,5 kg. Tá? Então, e a vazão, o diferencial de vazão, na vazão mínima é 12 toneladas e a máxima 34 toneladas. Tá? Com uma só válvula, a gente não conseguiria atender esse diferencial de pressão e essa vazão, essa diferença de vazão que tem também. Por isso que foi aplicada a estação split range. Tá? Só até aqui está ok. Tem alguma dúvida? Se tiver, pode ir colocando aí no chat que a gente vai respondendo, tá? Dando sequência, depois que o vapor ele passa pela turbina, ele passa pela estação ali de complemento, ele sempre vai ser direcionado para um distribuidor de vapor. Esse distribuidor, muitas vezes, já está próximo dos esterilizadores, né? E ele serve para justamente como um acumulador de vapor, né? Porque quando o esterilizador ele tem uma demanda, ele precisa ter vapor rápido, né? Então, mas tudo isso é de acordo com a necessidade de cada planta, tá? A pressão de trabalho, normalmente nas plantas de extração de palma, é 3,5 kg, tá? 3 quilos, 3,5 kg. Essa é a pressão de trabalho de vapor. Porém, plantas que têm palmisteria, que têm refinaria, então elas precisam de vapor, uma pressão maior, às vezes 13 quilos de pressão. Então, o que nós fazemos? Reduzimos essa pressão para 13, para 10 quilos, conforme a necessidade do cliente, né? Alimenta um coletor, desse coletor tira as ramificações para a refinaria ou para a palmisteria, né? E mais para frente, a gente faz a redução de pressão de 3 ou 10 para 3,5 ou para 3 e alimenta um outro distribuidor de vapor. Tá? Sempre o ideal é ter um distribuidor de vapor ao lado dos cozinhadores, dos digestores. Okay? E o que a gente sempre pede é atenção na parte do dimensionamento da linha, de distribuição de vapor. A linha, ela estando bem dimensionada, ela bem com isolamento ok, né, não vai ter problema, vai chegar o vapor nas pressões, principalmente porque as distâncias são longas. A gente está falando de plantas aí que muitas vezes você tem 300, 400 metros de tubulação, né, da estação de bypass, que está próxima lá da turbina, até os pontos de consumo, né? Então, isso requer, sim, um bom dimensionamento da linha, porque se subdimensionar a linha, errar no dimensional, você vai ter uma perda de carga muito grande. Então, pode chegar vapor lá nos consumidores com má qualidade, né, com pressão baixa. Então, isso tem que ser bem dimensionado, tá? Vamos começar a falar etapas, né, do processo. Depois que o fruto ele é colhido na, na, no plantio, é carregado, chega nas moedas, é descarregado, né? Eles já entram por essa esteira, tá? Nos cozinhadores. Os cozinhadores existem vários tipos, existe esse fixo, inclinado, tem cozinhador basculante, tem os cozinhadores que é um carrinho que entra, esse daí tem foto, aí vamos compartilhar com vocês também. Tá? Então, ele entra nesses esterilizadores, esses esterilizadores, eles consomem, são os principais consumidores de vapor. Tá? Vou mostrar a próxima aqui.
Na esterilização, esse é outro tipo de esterilizador, tá? Ele é um tubo, não, um tubão, a gente fala aí, praticamente 2 metros de diâmetro que tem eles, né? Entra um carrinho dentro deles, carregado de cacho, tá? Da palma, né? Então, ele é carregado aí, ou é com um trenzinho aí, ou no caso do outro, entra por cima, do outro digestor que estava na imagem aqui, tá? Entra por cima, é fechado, né? E esse cozinhador, eles ficam fechados, isolados e começam a ter pressão, tá ok? Então, os frutos eles são cozidos aí a temperatura média de 135 graus, tá? Praticamente com injeção direta de vapor. Essa é a temperatura mínima para fazer o cozimento dele, mas também não pode exceder demais, né? Por isso que é trabalhado normalmente com 3 quilos de 3 bar, 3 quilos de pressão, que é na pressão é a temperatura que consegue alcançar o vapor, né? Então, por que precisa fazer isso daí? Para interromper a atividade enzimática, né, do fruto, né, e facilitar o desprendimento dos frutos do cacho. Okay? Então, ele vai receber vapor direto, só que não é uma vez constante, isso daí, aqui na frente a gente vai mostrar como que é feito. Tá? Aí a principal função da esterilização é a inativação de forma definitiva das enzimas micro-organismos presentes, né, nos cachos cheios de frutos, para bloquear ações que causam aumento de acidez livre do óleo, né, e condicionamento da junção entre talos e frutos para possibilitar a sua soltura e separação de cachos vazios em etapas posterior ao do debulhamento. Então, injeta vapor, justamente, ele vai ganhar energia, vai ganhar temperatura, o fruto, ele é duro, é como se fosse fazer um cozimento de feijão, vamos falar assim, né? Então, injeta, você precisa de temperatura para ele absorver esse calor, essa água, isso daí vai ajudar a soltar ele do cacho, né? E vai ajudar também depois na parte da extração do óleo. A influência da esterilização. Se a esterilização, ela, né, a partir de questão de temperatura e tempo, não for realizada da maneira adequada, o problema que vai ocorrer no debulhamento vai ser uma dificuldade para soltar os frutos dos cachos, né? E isso deve ter uma perda de óleo. Por que tem perda de óleo? Se você não soltou o fruto do cacho, esse cacho é tudo um processo automático. Ele vai ser descartado, né? Ele vai ser picado e vai como adubo para o campo, ou seja, esses frutos que vai estar grudado lá no cacho seria óleo, né? E esse óleo vai ser utilizado como adubo. Então, hoje, parece que é pouco, mas cada fruto, cada óleo que consegue sair do fruto, isso tem um ganho significativo. Tá? Agora, se ocorreu excesso de temperatura ou tempo, né, pode levar a uma degradação da qualidade do óleo da palmiste, né, da recuperação das amêndoas. Então, o controle da temperatura ele tem que ser bem delicado, bem crítico mesmo nessa parte, tá? Porque isso daí acarreta toda a produção na frente. Tá? E outro ponto também, presença de ar no esterilizador. Né? A presença de ar, como a gente sabe, já foi apresentado nos webinários nossos da Bermo, ar na tubulação é a pior coisa que existe, né? Ar em equipamento não é bom, porque o ar ele não é um bom condutor térmico. Né? Então, a hora que cria bolsões de ar em alguns pontos, isso daí dentro dos esterilizadores, pode ser numa parte do esterilizador, né? Ou nos carrinhos onde tem os cachos que possa criar alguma bolsa de ar ali, esses frutos nessa região eles não vão sofrer cozimento, né? Então, por isso que tem que ser feita a eliminação do ar. Tá? Aqui é um desenho bem esquemático, mais um fluxograma de como que são os esterilizadores, tá? Só para poder ilustrar melhor.
Nós temos aí a alimentação de vapor, tá? Que normalmente é uma tubulação de 6 polegadas, dependendo do tamanho do esterilizador, isso daí pode ser de 8 polegadas. Nós temos tubulações para exaustão, ou seja, para desaeração também, que é chamada, né? Ela estão em diversos pontos do esterilizadores, tanto na parte alta, como em partes laterais dele também, tá? Para eliminar, e até parte em algum esterilizador na parte baixa também, para eliminar bolsas de ar, tá? E a saída do condensado, né? E vem a pergunta, mas por que que no condensado tem a ilustração de uma válvula com atuador e não purgador, né? Pelo simples motivo que esse condensado, ele não é um condensado de vapor comum, como a gente tem na linha, né? Esse condensado, quando ele é descarregado, como aí tem cacho, tem materiais orgânicos, quando ele é descarregado, isso daí passa dentro da válvula, né? Também não pode ser qualquer tipo de válvula, uma válvula que tenha uma abertura praticamente total. O que a gente mais utiliza hoje são válvulas borboletas, tá? Ela normalmente biecêntrica até. Por quê? Porque se vier um cacho, né, um galho, alguma coisa, passar aí, na hora que essa válvula for fazer o fechamento dela, essa válvula ela possa até quebrar esse galho para ele passar e ela ficar. Se fosse um purgador, como os orifícios dos purgadores são pequenos, ia entupir o purgador na primeira descarga dele, tá? Então, esse esterilizador ele também é um vaso de pressão, tá? Eles trabalham com pressões aí de até 3,5 kg de pressão, então eles são obrigados a ter válvulas de segurança, né? Tudo depende do tamanho do esterilizador. Há esterilizador que tem uma, duas, três válvulas de segurança. Isso vai do tamanho dele, o volume, né, a capacidade que eles têm, tá? Então, como que funciona o processo de esterilização? Como que é o início? O esterilizador, ele é cheio de fruto, né? Enche de fruto, normalmente com o carrinho, é um trenzinho, uns vagonetes, que é jogado os cachos lá dentro dele. Eles são colocados dentro do esterilizador, as portas são fechadas, e de início, as válvulas indicadas aqui, a válvula de 6, de 8, que estão em verde, significa que as válvulas estão abertas. Para que a gente faz isso daí? Para justamente forçar que com a entrada de vapor, o ar seja eliminado. Tá? Então, a gente força que esse ar seja eliminado e depois é feita uma sequência para o fechamento. Fecha-se a parte de baixa da saída do condensado, desaeração na parte baixa, e depois eu fazendo um sequenciamento delas até a eliminação do ar. Tá? Então, essa daí é o processo de desaeração, né? O start do cozimento. Tá? Então, feito isso daí, ela começa a trabalhar na seguinte fase, na seguinte condição. A esterilização do fruto ele é feito em 3 etapas, né? Primeiro, nesse primeiro pico que é chamado, vocês podem observar que as válvulas de exaustão, de aeração, elas foram fechadas, né? Então, ou seja, só estamos colocando vapor aí dentro, né? Entrou vapor, ela começa a aquecer, a pressão vai aumentando, a pressão vai aumentando. Nesse primeiro pico, a pressão ela é elevada até 1 kg. Tá? Ela chegou a 1 kg de pressão, essas válvulas elas são abertas. Tá? Então, ela chegou a 1 kg de pressão, a válvula de admissão, né, de alimentação do vapor, ela é fechada e as válvulas de exaustão e drenagem ali do condensado, elas são abertas para despressurizar rapidamente o esterilizador. Quando chega em meio quilo, tá, essas válvulas elas voltam a fechar. Tá? Então, isso daí, no primeiro pico, ela chegou a 1 quilo, despressuriza a meio quilo.
voltam a fechar as válvulas, volta a alimentação de vapor. Eleva essa pressão até 1 quilo, 2 quilos, 1,5 kg, 2 quilos. Tá? Normalmente é 1,5 kg. Chegou em 1,5 kg, como da vez anterior, a válvula de alimentação de vapor ela é fechada e as de exaustão são abertas, isso para despressurizar rapidamente também. Tá? Então, e novamente despressuriza até meio quilo de pressão. Chegou em meio quilo, volta novamente do jeito que está sendo mostrado hoje, agora nessa imagem. Tá? Ou seja, a válvula de alimentação de vapor abre, fecha-se a de exaustão e a de saída de condensado, e aí sim, aí entra a fase de cozimento. Essa fase, ela eleva a pressão até 3 quilos, 3,5 kg, normalmente 3 quilos a pressão, né? E começa a fazer esse cozimento. Esse período agora, ele não vai mais sofrer despressurizações até meio quilo. Assim, de acordo com o conhecimento do operador, com o processo, como tem troca térmica, vai começar a gerar condensado. Gerando condensado, você começa a ter perda de eficiência, né? Então, vez ou outra, a válvula de condensado ela é aberta, tá? Só que a de vapor continua aberta também, nesse momento, ela sempre de vapor vai ficar sempre aberta ali, né? Lógico, se a pressão chegou a 3 kg, 3,5 kg, conforme o set que ela vai estar, essa válvula de admissão do vapor, ela fecha também, né? Nunca vai exceder essa pressão, até porque você tem as válvulas de segurança que ficam elas estão com set aí de abertura em 4 quilos, tá? Ou 3,5, né? Depende a pressão de trabalho, ok? Então, a válvula de saída de condensado, ela aberta, com um determinado tempo, isso é tudo conhecimento do operador, tá? Cada planta, isso daí não tem como padronizar, cada planta é um processo, cada esterilizador tem uma eficiência, né? Ele vai fechar essa válvula, né? Ou isso daí é programado, ou ele faz essa operação manualmente através de um painel de controle, né? Fecha a válvula e continua o cozimento dele. Não pode essa pressão ela baixar. Tá? Essa pressão tem sempre que estar sendo mantida em 5 quilos. Normalmente leva, dependendo do volume do esterilizador, aí de 60 a 80 minutos para fazer esse cozimento. Tá? Feito essa parte, as válvulas elas são abertas, né? Descarregado, despressurizado todo o esterilizador, abre-se a tampa, retira-se o carrinho e segue o fruto para o processo. Tá? Por enquanto, está ok. Alguma dúvida? O pessoal tá indo muito rápido, está indo devagar demais? Como que tá? Não, acho que tá bem, Robinho. Tá bem? Tranquilo. Uhum. Então, bacana. Então, vamos lá. Saindo do esterilizador, o fruto ele vai para a parte que é chamado debulhador, cozinhador e prensagem. Tá? Então, primeiro o fruto ele cai no debulhador, né? Esse debulhador vai debulhar, vai forçar a separação do cacho do fruto, né? Do fruto do cacho, na verdade, né? Desses cachos, quando eles são... E passar a próxima. Os cachos, quando eles estão vazios, já tirou o fruto, eles são descartados e vai para a parte de adubo, né? Como foi falado na primeira apresentação ali de um croquis da instalação, né? Do debulhador, o fruto vai para o condicionador ou cozinhador, como é chamado, né? Aí eles são preparados para o processo de prensagem, né? Ou seja, esse cozinhador, esse condicionador, alguns têm injeção direta de vapor, porque na parte do debulhador, apesar do fruto ter saído quente do esterilizador, ele passa um debulhador, você tem perda de energia, né? Então, é necessário passar novamente para, aí sim, um cozinhador, que é chamado, né? Mas aí estará somente o fruto, não entra cacho, né?
ele sofre injeção ou direta de vapor, ou então, através de camisa, sofre um aquecimento, né? Determinada um período, tempo determinado ali do processo, aí os frutos vão para a prensa, né? Aí nessa etapa que eles são prensados mecanicamente, né, para ser extraído o óleo cru, tá? Então, o óleo de palma aí, que é o óleo cru que a gente chama, né? O óleo cru, ele é transferido para o sistema de remoção de partículas, né, pesadas, e nós vamos ver mais para frente também, né? E depois clarificado, purificado para remoção e purificado para remoção de umidade e impurezas, tá? Saiu das prensas, ali o óleo já teve retirada do fruto, já teve retirada de óleo, porém, a massa que fica, ela contém óleo também, só que ali tem fruto, tem fibra, né, e tem óleo. Então, como a gente falou, se cada fruto desse daí que é descartado é perda de óleo, então a usina, ela quer aproveitar o máximo possível esse óleo, né? Então, entra nas esteiras de desfibramento, que é chamado, tá? Então, aqui, na esteira vai ter a separação de caroços da fibra, tá? Ela vai aquecer, né, a torta de saída das prensas de palma para soltar as fibras que tem nela. Essa torta ela é processada no secador, que vai estar ao final da esteira, né, que vai fazer a secagem da fibra. Aí essa fibra seca, ela vai para um ambiente lá para ser transportada, normalmente por esteira, para as caldeiras, para ser queimada na caldeira, tá? E essas amêndoas, né, que foram separadas, elas são quebradas, laminadas, passam por todo o processo aí, para ser, né, vai ser produzida a iluminação e cozida novamente, isso daí da palmiche, ou seja, o que fez primeiro o processo, como está sendo mostrado aí no fruto, essa parte laranja, fora dele, foi feita a extração de óleo desta parte, desse fruto. Mas dentro do fruto da palma, ainda tem a palmiche, que é justamente essa parte branca, né? E isso, como falei lá atrás, normalmente as plantas, nem todas têm a palmisteria, que é um processo, como foi feito antes para tirar da carne, vamos falar assim, da palma, o óleo, da palmisteria vai precisar fazer a mesma coisa, né? E essa rosca, né, esteira, desfibradora, rosca, tem vários nomes, né? Ela já, como vai passando essa massa que foi gerada ali nas prensas, essa esteira, essa rosca, né? Ela já vai quebrando essa massa, porque ela foi prensada, ela vai quebrando essa massa, porque senão chega um bloco lá na frente, né? Ela vai quebrando isso daí, né? Vai tirando as fibras, vai soltando. Essa rosca, elas são aquecidas, porque elas vão sofrendo, vai tendo a secagem, né, no transporte dela. Para quando chegar na secagem de fibra, mesmo secador de fibra, você precisar, ela tá mais seca possível, ela vai estar úmida ainda, então você utiliza menos vapor ali também, né? Então essa rosca, elas são aquecidas, normalmente são camisas. E aqui eu peguei um exemplo de rosca, né, que foram, isso daí a gente viu num cliente. Deixa eu ver se está no próximo. Isso, está aqui. Então, assim, tá destacado a imagem que eu ampliei, né? Isso fica na parte de baixo da prensa, da rosca, aliás, perdão. E aqui está indicado as tubulações, né? Então, aqui você tem a tubulação de vapor, uma tubulação principal de vapor subindo, né? E a parte de alimentação do vapor para entrar nas camisas, tá? Nesse caso aqui, o condensado ele tá antes do que da entrada, porque ele está pegando a camisa anterior, tá? Então essa você tem a entrada aqui nessa parte,
e a saída de condensado está para baixo, tá bom? Então, aqui é só para mostrar justamente essa parte. Você tem a alimentação de vapor e a saída de condensado, você tem uma tubulação só, né? Isso daqui é um erro muito crítico nessa aplicação, né? Vou mostrar para vocês como que está. Esse tubo que dá para ver a parte superior ao meio é justamente aquele tubo de condensado que está descendo, né? Aqui simplesmente colocaram um único plugador de 2 polegadas no final dessa tubulação, ou seja, era um local para ter 14 plugadores, tá? Isso era o ideal, de diâmetros menores, tá? Não teria necessidade de ser um plugador grande de 2 polegadas, meia polegada, de plugadores de diâmetros menores, descarregando, porém, entra, muitas vezes, as pessoas podem pensar, pô, mas se eu colocar, ao invés de colocar 14 plugador de meia polegada, eu vou colocar um de 2 polegadas, porque é maior, eu coloco 2, coloco 3 plugadores, que vai dar a mesma vazão. Não dá. Isso daí, sistemas que têm drenagem coletiva, não é recomendado, tá? Porque qualquer problema acontecendo no plugador, isso daí compromete completamente o seu sistema, tá? Só troca térmica, né? Então, neste caso, né, que está na imagem, o que foi necessário fazer? Abrir, soltar uma conexão antes da entrada do purgador e descarregar todo esse condensado no ralo. Ou seja, um condensado que poderia estar sendo reaproveitado e descartado, jogado no ralo. Tá? Isso pode ser visto na imagem para frente, como tá bem alagado ali. Tá bom? Aqui já é um outro exemplo, uma outra usina também, no mesmo equipamento, porém aqui nota-se que foi utilizado a drenagem individual, né? Então, cada ponto, cada camisa, ela tem uma alimentação de vapor e tem a drenagem. Tá? Então, nessa condição, aqui, essa foto foi tirada, ainda estava em plantação, a fábrica estava em montagem, né? Nessa situação, a esteira ela trabalha bem, está trabalhando bem até hoje também, ok? Então, depois que ela saiu da prensagem, né? Porque da rosca o ciclo ele acaba ali, né? Você tem a rosca desfibradora, ela vai para secagem, a fibra vira combustível, os coquinhos, a palmiste, ela vai para a parte da palmisteria. A gente não vai entrar em detalhe aqui do processo de palmisteria. É muito similar, né, mas tem algumas outras particularidades. Não vai entrar para não se prolongar demais no tempo também. Tá? Então, saindo da prensagem, que foi para a rosca, o óleo bruto ele vai para a parte de tratamento, né? Então ele passa aí no processo de homogeneização, né? E do processo da higienização, homogeneização, perdoa, ele, ele é tratado, passa para é aquecido também, né? Aqui há necessidade também de você colocar às vezes controle de temperatura, né? Uma drenagem com purgador boia, isso daí que a gente sempre recomenda, porque purgador termodinâmico para esse tipo de aplicação, ele compromete, né? Porque não tem uma boa eficiência de descarga, né? Na parte de troca térmica, esses purgadores termodinâmicos. Então, a gente recomenda sempre o purgador boia, tá? Então, esse óleo, depois que ele sofre o processo de clarificação, homogeneização, ele é enviado para um tridecanter, né? Esse tridecanter que ele vai fazer a separação do que é óleo ainda, o que é óleo, ele retorna para ser feito aqui novamente o processo de clarificação, né? A água ele descarta, e a parte de sólida, né? Isso daí é descartado também e volta para o campo como adubo, né? Então, o óleo que depois que é processado no tridecanter é somente óleo mesmo, que ele não esteja contaminado,
esse óleo ele já é direcionado diretamente para a tankagem, tá? Para a parte de armazenamento. Então, aqui é a parte de armazenamento, em desenhos, né? São tanques normalmente grandes, de grande volume, esses tanques. Então, tem tanque de óleo cru, tem tanque de óleo refinado, são diversos tipos de tanques, né? Então, todos esses tanques, eles requerem um aquecimento, né? Tem que ser também bem cuidado essa parte, porque não é somente injetar vapor, né? Dependendo a temperatura que chega, isso daí pode inflamar o óleo e causar incêndio. Então, tem que haver um controle de temperatura também e uma boa drenagem. Isso eu já verifiquei em alguns clientes, tanques extremamente grandes, né? Às vezes 3, 4, 5 entradas de vapor no tanque, né? De serpentina, né? Internamente que eles têm. E a saída, elas eram para ter também 5 saídas, mas unificaram tudo em uma só e colocaram um purgador termodinâmico de 1 polegada, né? Então, e o cliente reclamando que é muito frio, não aquece. Mas o problema era justamente por conta disso, né? A aplicação incorreta, tanto do purgador como na quantidade, né? Direcionar tudo para fazer uma drenagem coletiva, né? Como a gente já mostrou ali na parte da rosca também, tá bom? Então, são algumas recomendações aí da parte de tankagem. Tem que ter muito cuidado aí com o fluido de aquecimento, né? Caso use o condensado, a temperatura recomendada é de 80 graus. E caso o vapor, né, essa pressão aí é a recomendada, 1,5 kg no máximo, tá? As serpentinas de aquecimento, elas devem ser fabricadas em aço inoxidável. Isso tem que ser, tá? Porque senão o óleo ele é muito agressivo, né? Ele pode comer essa serpentina, né? Causar um furo, uma perfuração na serpentina e acabar contaminando a sua linha de retorno de condensado. Você imagina mandar óleo de palma bruto ou refinado para um tanque de alimentação de caldeira, e isso daí depois ir para dentro de uma caldeira, né? Então, tem que tomar um cuidado bem grande. Aí, como eu coloquei, utilizar purgador tipo boia, sempre nessa aplicação tipo boia, ou, dependendo do consumo de vapor, pode ser utilizado, como a gente já tem feito também no Pará, em alguns clientes, a utilização do purgador bimetálico, tá? De 1,5, 2 polegadas, para esse tipo de instalação. E outro ponto também, isso é uma parte que a gente já está em estudo, em andamento de estudo com alguns clientes, né, que é a parte do efluente. Como o processo utiliza bastante água, né, principalmente para a parte de separar óleo, né, do sólido, do esgoto, né, isso daí, e normalmente é água aquecida, é água quente, essa parte, né. Após a remoção de todo esse óleo que fica num tanque, essas águas, né, residuais, os efluentes, eles são descarregados quente, né? Então eles entram numa piscina para baixar a temperatura, fazer todo o processo é, o processo biológico, né, necessário do efluente. Só que eles têm percebido assim que os clientes, né, essa água ela, entrando aquecida, ela pode matar as bactérias, né, que são utilizadas para o controle biológico. Então, o ideal é entrar com uma temperatura mais baixa, né, para evitar que esse processo aí ele seja também danificado, né, possa sofrer algum tipo de dano. Então, o que a gente tem apresentado é justamente um sistema de recuperação, né, de efluentes, ou seja, vai virar o efluente quente, né? Você baixa até a temperatura recomendada, aí 35, 40 graus, né?
do efluente para ser descartado na piscina, e você aproveita e faz um pré-aquecimento de água, ou seja, essa água que você utiliza, né, que é utilizada lá na parte de separar, né, de separação do óleo, ao invés dela ser aquecida com vapor, você já pode pré-aquecer ela, ou seja, você vai ter uma economia aí de combustível, né, ou chegar na temperatura próxima, não precisar ter um delta tão grande para fazer esse aquecimento, tá? Então, isso é uma foto de um trocador, né, de recuperação de efluente. As placas desses trocadores, né, são em aço inoxidável, espessura 0,8 milímetro, né? Então, está todo o descritivo aí do trocador de calor, né? Isso depois vocês receberão um e-mail com essa apresentação, né? Então, é uma alternativa também para utilização nessa parte de palma. E aqui é uma instalação típica, né, desse sistema de recuperação de efluente. Isso não se aplica somente à parte de extração de óleo de palma. Toda a parte da indústria que tem efluente quente, precisa baixar a temperatura, vale a pena verificar a viabilidade de instalação de um sistema desse, tá? Então, o que eu tenho é isso daí para apresentar para vocês, tá? Aqui estão as referências, né, de algumas pesquisas, pessoas aí que colaboraram com a elaboração dessa apresentação e que são parceiros nossos aí de trabalho, parceiros nossos nesse período, esses 10 anos atendendo a área de palma, né, que tem ajudado bastante a gente, né? A gente tem procurado colaborar também, sempre levando algo novo para eles também, tá? Então, estão as referências aqui. E agradeço a todos aí pela atenção. E se houver dúvida, a gente está à disposição aí para responder agora. Show, Robson, muito obrigado pela sua apresentação aí. Vamos ver se tem alguma dúvida, tal. Mas, né, obrigado pela sua apresentação aí. E como você comentou, né, os participantes irão receber, muito bem lembrado, o certificado e essa apresentação. E também a gente vai disponibilizar para as pessoas que chegaram um pouco mais tarde na nossa apresentação, que ela será disponibilizada no nosso canal do YouTube. Novamente, Robson, muito obrigado. Obrigado a todos aí que tiveram acompanhando a apresentação. Qualquer dúvida, posteriormente, né, Robson, pode mandar e-mail para a gente, tá o contato do Robson aí. Temos a Berma aqui em Blumenau também com acesso fácil, pode conversar comigo, que o Antônio da Matriz de Blumenau, do Departamento de Engenharia. Show, Robson. Muito obrigado, cara, novamente. Valeu. Obrigado a todos os participantes aí. Agradeço a todos aí pela atenção, agradeço aí, Tony, pelo apoio, viu? Show de bola, cara. Boa semana aí, obrigado novamente. Valeu, obrigado. Um abraço a todos aí.